Bom dia, turminha linda! Vamos lá para mais um dia de avaliações? Bom, hoje nossa avaliação é de História. Então, vamos começar completando com as seguintes informações. O seu nome completo, o seu número, a data 2/12/2020, professor se for necessário e turma, segundo A. Vamos completar, né? Esta avaliação novamente contém 10 questões, onde você vai estar respondendo aí com toda a atenção. Então, vamos começar. Número 1. Cada povo se relaciona de maneira diferente com o ambiente em que vive. Podemos observar isso na história do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Marque um X na alternativa que melhor representa a relação dos indígenas com a natureza. Então, vocês vão estar observando que vocês têm aí a imagem de uma criança indígena e a natureza. E abaixo vocês têm 4 afirmativas, onde você vai estar marcando com X somente a alternativa que melhor representa a relação dos indígenas com a natureza. Há somente uma alternativa correta. Então, na letra A, você tem: na cultura indígena, as pessoas tentam manter o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. B. Os indígenas não acreditam que dependem da natureza para viver. C. Para os indígenas, a natureza serve apenas para alimentação. D. Os indígenas extraem e utilizam todos os recursos naturais da natureza sem se importar em preservá-la. Então, você vai estar lendo e marcando com um X a correta. Número 2. Ligue com setas os conceitos de paisagem natural e paisagem humana aos textos e imagens da coluna da direita que tenham relação com cada um dos conceitos. Então, você tem do lado esquerdo, você tem aí, número 1, paisagem natural. Número 2, paisagem humana. Na coluna da direita, você tem duas afirmativas e 2 imagens para que vocês estejam relacionando, ou seja, estejam ligando com setas, se essas alternativas e quais dessas alternativas e quais dessas imagens correspondem a 1, paisagem natural, 2, paisagem humana. Então, você vai estar lendo aqui na letra A, você tem uma afirmativa. Nas cidades do Brasil existem locais com árvores e plantas, como parques e praças, onde as pessoas podem caminhar e brincar. Então, você vai estar ligando com a seta, e para isso nós pedimos que vocês utilizem a régua, certo? E vocês podem também estar utilizando uma cor para cada, uma cor de lápis de cor diferente, né? Para cada aqui, ó. 1 para paisagem natural e 2 para paisagem humana. Na letra B, você tem uma imagem, que é a vista do Monte Roraima. E você vai estar relacionando aí se essa vista corresponde a uma paisagem natural ou uma paisagem humana. Na letra C, você tem outra imagem também, que você vai estar relacionando se é uma paisagem, se corresponde a uma paisagem natural ou uma paisagem humana, que é a vista aérea de Goiânia. Na letra D, você tem uma afirmativa. Nesses lugares não existe nenhum tipo de construção, como casas e estradas, e plantações de alimentos. Então, você vai estar relacionando se isso corresponde
a uma paisagem natural ou uma paisagem humana. Muito bem. Vamos lá. Número 3. No número 3, você tem aí. A imagem a seguir mostra uma reserva natural brasileira. Você tem aí a imagem da vista aérea da reserva natural da Chapada Diamantina, na Bahia. Aí você vai estar preenchendo corretamente os espaços vazios do texto com as palavras do quadro a seguir, completando as importantes informações sobre as reservas naturais e seus objetivos. Então, você tem aí um quadro com 3 palavras, onde você vai estar colocando escrevendo essas 3 palavras, completando aqui o texto. A cada ano aumenta o número de habitantes do nosso planeta. Assim, nos últimos tempos, o homem teve que... Aí você tem aquela lacuna, que é esse espaço vazio, onde você vai estar colocando uma dessas 3 palavras acima. Bastante a natureza. Isso causa, muitas vezes, poluição e destruição. As reservas naturais foram criadas com o objetivo de... Aí, novamente, você tem um espaço para estar colocando a palavra correta. A natureza. Além disso, não se pode, novamente, o espaço vazio, para que você esteja completando com a palavra correta, essas áreas, pois elas são protegidas por lei. Completando aí com as 3 palavras que estão faltando nos espaços, nas lacunas, né? Para que seja completado o texto. Muito bem, somente isso na número 3. Na número 4, aprendemos que espaço social é o local onde as pessoas convivem. Sobre o espaço social, marque com V as alternativas verdadeiras e com F as alternativas falsas. Então, você tem aí 2 imagens para ilustrar. E aí você tem crianças em uma sala de aula e torcedores brasileiros em um estádio durante a Copa do Mundo de 2014. Abaixo você tem 4 afirmativas que vocês devem estar classificando com V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Existem muitos espaços sociais diferentes. B. As cidades não são espaços sociais. C. A escola onde você estuda é um espaço social onde as pessoas se reúnem com o objetivo de aprender. D. Um estádio de futebol é um espaço social, pois as pessoas se encontram para torcer por um time. Então, você vai estar classificando aí V para verdadeiro, F para falso. Número 5. Com o passar do tempo, os seres humanos foram transformando os espaços naturais, o que deu origem ao espaço rural e ao espaço urbano. Analisando as imagens abaixo, percebemos a grande diferença entre esses espaços. Os espaços rurais e urbanos são complementares e um não é melhor ou superior em relação ao outro. Com base nessas informações, circule a alternativa que melhor descreve as características dos espaços rurais. Então, você tem aí 2 imagens para ilustrar os espaços. Uma figura é do espaço urbano e outra de um espaço rural. Abaixo você tem 4 afirmativas que você deve estar circulando. Então, você vai circular toda a resposta, há somente uma resposta, que melhor descreve as características dos espaços rurais, certo? Então, vamos lá. Alternativa A, você tem. Nesses espaços se realizam somente atividades comerciais, trabalho em fábricas e prestação de serviços. B. Esse espaço é o local ocupado pelas cidades com diversas ruas, construções e prédios públicos. C.
São espaços geralmente habitados por poucas pessoas, onde existem poucas construções, mas podem ser modernos e tecnológicos atualmente. Letra D. É nesse espaço que estão concentrados os serviços de saúde, educação e segurança pública, ao contrário do espaço urbano. Então, qual dessas que você vai circular que melhor descreve as características dos espaços rurais? Muito bem, há somente uma resposta. 6. Muitas pessoas que não são indígenas passaram a usar máquinas para plantar e colher, usar grandes extensões de terra para plantar um único produto, não respeitando o tempo da terra e até mesmo usando agrotóxicos, que são produtos químicos, nas plantações. Já os indígenas têm uma outra forma de se relacionar com o meio ambiente. Organize as letras do quadro abaixo e descubra qual é a palavra que demonstra a principal característica da relação entre os povos indígenas e a natureza. Após descobrir a palavra, escreva no espaço vazio para completar a frase. Então, você tem aí um quadro com várias letras que estão desorganizadas. Então, você tem que organizar essas letras para descobrir a palavra e estar escrevendo esta palavra, completando aqui a frase. Eles têm uma relação com a natureza. Então, você vai estar colocando essa palavra que você vai descobrir aqui nessa lacuna para completar a frase corretamente. Número 7, questão 7. Mesmo com o fim da escravidão, os descendentes dos escravizados fugitivos continuaram morando nas terras onde antigamente foram criados os quilombos. Atualmente, as comunidades quilombolas continuam mantendo uma relação muito especial de respeito com a natureza, bem como de preservação e transmissão de conhecimentos. Muitas dessas comunidades produzem alguns produtos somente com os elementos que recolhem da natureza. Descubra as letras que faltam e complete as palavras que indicam produções dos quilombolas a partir dos recursos naturais. Então, você tem aí 3 palavras que estão incompletas, estão faltando algumas letras. Vocês vão estar completando essas palavras com essas letras para estar descobrindo aí a resposta de alguns produtos que os quilombolas produzem, né, com os recursos naturais. Muito bem. Número 8. Aprendemos nesse período que as comunidades ribeirinhas vivem principalmente no norte do país. Os ribeirinhos também têm uma ligação profunda com a natureza, especialmente com a água. Pinte os quadradinhos das frases que correspondem corretamente à relação dos ribeirinhos com os rios. Então, você tem aí uma imagem representando aí os ribeirinhos, né? Aqui o encontro dos rios. E abaixo você tem 4 afirmativas. E você vai estar pintando somente os quadradinhos das frases que correspondem corretamente à relação que os ribeirinhos têm com os rios. Eu já posso adiantar para vocês que vocês vão estar pintando 2 quadradinhos, porque são 2 respostas corretas aí. Então, aqui na A você tem: os ribeirinhos não protegem e não cuidam dos rios. B. Os rios são preservados pelos ribeirinhos. C. Os ribeirinhos precisam do rio para tudo: locomoção, higiene, alimentação e trabalho. D. O rio só serve como fonte de turismo para os ribeirinhos. Então, você vai estar pintando aí os quadradinhos das respostas corretas da cor que você preferir.
Número 9. As comunidades caiçaras são formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro e organizam sua economia e a sua sociedade de acordo com a natureza. Ligue com setas a imagem central aos círculos que indicam elementos importantes para a vida nesse tipo de comunidade. Então, você tem uma imagem central e em volta você tem círculos que indicam os elementos importantes para a vida nesse tipo de comunidade. Então, você tem aqui, ó, a letra A, caça, pesca de baleias. B, marés e fases da lua. C, mangue e oceano. E D, surf. Então, você vai estar ligando a imagem central ao círculo que dá as respostas corretas. Ou seja, que são ligados aqui, né, que são importantes, que indicam elementos importantes para a vida da comunidade caiçara. Muito bem. E para fechar e terminando a nossa avaliação de história, no número 10 você tem: as casas dos ribeirinhos sempre são chamadas de palafitas. Já os caboclos, que vivem principalmente da pesca e do extrativismo, buscam construir casas com baixo impacto ambiental, tentando interferir o mínimo possível na natureza. Olhando as imagens, podemos perceber o profundo respeito que essas comunidades têm com a natureza que as cerca. Você sabe diferenciar o estilo de moradia dessas duas comunidades? Marque a letra R para a moradia que representa a comunidade ribeirinha e a letra C para a moradia que representa a comunidade cabocla. Então, você tem duas imagens aí, a imagem 1 e a imagem 2. E abaixo você tem aí as letras R e C e na imagem 2 também a letra R e C. Observando a casa, a moradia, você vai marcar com X qual é que ela corresponde. Se ela é uma moradia ribeirinha, você marca R. Se ela é uma moradia cabocla, você marca o C, certo? E assim a gente encerra a nossa avaliação de história de hoje. Volto amanhã com vocês com a nossa avaliação de língua portuguesa, ok? Boa prova para vocês e não deixe de conferir. Assim que você terminar de fazer a sua prova, não deixe de conferir as suas respostas para que você possa estar observando se foi aquilo mesmo que você respondeu, se você quer mudar a sua resposta, ok? Muito bem. Eu volto amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.